Boa tarde a todos, mais uma live aqui, Café com Capoeira, hoje com o nosso amigo Vitor Lobisomem. Só aguardar ele chegar aqui, mandar pro pessoal, o pessoal tá aí com a gente. Nessa. Vou chamar ele aqui. Capoeira, capo. Já tá aí conosco, Vitor Lobisomem. Vamos falar um pouco de... Vamos estar falando hoje do cordel na capoeira, poesia. Mestre Chuvisquinho, boa tarde, lindão. Thaís tá aí conosco. O Douglas, ô irmão, a paz, meu querido. Tudo certo? Valeu. Deixa eu enviar aqui. Vamos estar com o Lobisomem. Já ele tá aí conosco. Aguardando ele chegar aqui pra gente conectar. Meu amigo João, vamos estar falando hoje sobre cordel na capoeira. Ele foi intérprete aí, conseguiu o apoio de vários capoeiristas, e não capoeirista, para fazer o CD Capoeira de Besouro. E também tem capoeira no samba. Aí. Que a gente inicia. Olá, chegou aí com a gente, ó, conversa de português. Aí sim. Chamar ele aqui. Chegou na live aí. Muito bom. Deixa eu já chamar ele aqui pra estar com... Vitor Lobisomem tá aí conosco, pessoal. Já ajudem a gente aí. Vamos compartilhar para que mais pessoas tenham acesso. Ô, meu querido, boa tarde. E aí, meu amigo, tudo bem? Bem, graças a Deus. E aí, café? Tá no esquema? Tá na mão. Aí, ó. Muito bom. Obrigado por aceitar o convite de estar aí conosco. Muito Beleza. bom ter você aí com a gente. Para mim é um prazer. Vou precisar, cara, te pedir uma coisa. Vamos lá. Precisar te pedir que você fale bem alto, cara. Certo. Assim está ouvindo legal? Como Tá dando para ouvir, mas tá baixo, que eu tô com um vizinho aqui fazendo atividade bem barulhenta. Tá bom, chego pertinho aqui para facilitar.
Já fechei todas as janelas, mas mesmo assim tá vazando. Não sei se você tá ouvindo aí, mas tá tendo um ensaio aqui de samba do lado. Sem problema. Vitor Lobisomem, é uma honra estar com você aqui, meu amigo, nesse Café com Capoeira. Um bate-papo descontraído, né, onde a gente quer aí priorizar, né, a nossa capoeira e as suas vertentes, também mostrando para outras pessoas que é possível, né, trabalhar com a capoeira e que ela não é limitada só dentro de uma roda, né? Verdade. E nesse momento de pandemia, como a gente entrou nela faz a diferença de como a gente vai sair. Então, se a gente sair mais informado, com mais conteúdo, isso vai ser de grande valia para todos, né? Então, começar essa live, se apresenta, fala um pouquinho do seu currículo, do seu trabalho e vamos embora. Então, meu nome é Vitor, né? Meus pais me batizaram como Vitor. Quando eu tinha uns 18 para 19 anos, na capoeira fui batizado como Lobisomem. Na aula do mestre Camisa, um falecido capoeirista chamado Pantalona, né, que sugeriu esse meu apelido. Pantalona é um autor de uma música que ficou bem conhecida no meio da capoeira, e depois eu cheguei até a gravar essa música dele. Então, a partir dali, antes disso, eu já tinha uma relação forte com a música, né? Sempre gostando de música, de cultura em geral. Nascido no Rio de Janeiro, na terra do samba, frequentava sambas, bailes de diversos gêneros musicais, né? E já escrevia alguma coisinha, mas não mostrava para ninguém, cantava às vezes na roda de batucada e entre os amigos. Mas foi na capoeira que eu comecei a ter espaço para me aprimorar como instrumentista, como compositor. Tive mais espaço para cantar publicamente, para mostrar o que eu escrevia, né? E aí foi a partir daí eu continuei também com essa relação também com outros gêneros musicais, principalmente o samba. E a capoeira me estreitou a relação com outras formas de cultura popular, como o maculelê, samba de roda, o jongo, a puxada de rede, né? E aí devagarzinho as coisas foram acontecendo. Primeiro eu aprendi a tocar um pandeiro, um atabaque, um berimbau, depois aprender a cantar as cantigas de capoeira, depois me arriscar a compor uma cantiga e participar de festivais. Aí depois começaram as oportunidades de participar de gravações, de discos e produções, e aí as coisas foram acontecendo. Aí de lá para cá aconteceu bastante coisa. São quase... De 1992, são 28 anos, né? Eita! Só um tempinho, né? Aconteceu bastante coisa de lá para cá. Legal, e vamos tentar nesse período aqui que a gente está junto, desfrutar um pouquinho dessas coisas aí, né, que você passou e que você vivenciou. Vamos começar pela parte dos cordéis, meu irmão, tá? Para o pessoal que está nos assistindo aí, explica aí o que é o cordel, o que é um cordel, e principalmente vinculado à capoeira, né? Certo. A literatura de cordel é um gênero, né? Um gênero literário, uma forma de se escrever, uma forma de se narrar alguma história, algum acontecimento real ou fictício, ou você falar uma sua opinião sobre algum assunto. O conteúdo, o tema pode ser livre, né? Mas a literatura de cordel é uma forma poética de se escrever, né? E que tem algumas características, digamos, alguns fundamentos, algumas normas diferentes da poesia livre, né? Da poesia que se faz em música. A literatura de cordel ela tem 3 fundamentos principais. A rima, né? Tem que ter rima. A rima é o quê? As palavras com terminações iguais. A rima, na literatura de cordel, tem que ser a rima perfeita. Não pode ser a rima imperfeita. No caso, não posso rimar bimba
com ginga. Tem que rimar bimba com marimba e ginga com mandinga. Entendeu? A terminação tem que ser igualzinha, idêntica. A rima perfeita que a gente chama. A rima ela entra sempre no lugar certo. Eu não posso colocar a rima onde eu cismar. Dependendo da modalidade, ela vai entrar no final daquele verso específico. Né? O verso é o quê? Uma linha de um poema. Uma estrofe é um conjunto de versos. Então, se for uma sextilha, que é uma estrofe de 6 versos, a rima tem que entrar no final do segundo, do quarto e do sexto verso. Né? Se eu for fazer uma música de capoeira, eu boto a rima onde eu bem entender. Se eu for fazer uma poesia livre, eu boto a rima onde eu bem entender. Na literatura de cordel, tem um lugar certo onde a rima tem que entrar, dependendo da modalidade, que são várias. A métrica é o tamanho de cada verso. Né? A gente mede o tamanho de cada verso através do número de sílabas. Então, no caso, na sextilha, que eu estou usando como exemplo, cada verso tem 7 sílabas. Então, eles vão ter sempre aquele mesmo tamanho. Né? Então, a métrica é isso, é o tamanho dos versos, o tamanho das estrofes. Então, a sextilha são poemas com estrofes de 6 versos, de 7 sílabas cada. A rima vai estar no final do segundo, do quarto e no sexto verso. Então, a literatura de cordel tem esses fundamentos. E o terceiro é a oração. A rima, né, a métrica e a oração. A oração é você contar o que você for falar de forma que as pessoas entendam. Né? É isso. É uma narrativa que seja compreensiva, que tenha entendimento. Essa é a oração, é o terceiro fundamento principal do cordel. Então, a partir daí, o cordel é um gênero que se popularizou muito no Nordeste brasileiro, no final do século XIX, 1800, né? Mais ou menos ali naquele período onde estava se assinando a Lei Áurea, né? Onde o Brasil estava passando do Império para a República. Essa ali foi o começo da literatura de cordel no Nordeste brasileiro, através principalmente de Leandro Gomes de Barros, um paraibano. E aí ela começou a circular muito ali no ambiente rural, né? No ambiente do interior, das capitais também, do Nordeste também, né? Mas era um outro Brasil, né? Um Brasil muito mais rural. E aí, nesse ambiente ali, foi também que foi aparecendo a capoeira. Né? Por volta de 1900, nasceu o mestre Bimba, né? Um pouquinho antes tinha nascido o mestre Pastinha. Então, a evolução da literatura de cordel, o auge da literatura de cordel, ele foi acontecendo junto com essa capoeira que a gente conhece hoje. Né? A capoeira que é feita dentro de uma roda, com birimbau, com cantoria, com pandeiro, com 2 pessoas jogando ao mesmo tempo, e elas aconteciam em locais também parecidos, né? As ruas, os mercados, as feiras. Então, a partir daí, eu acho que começou essa interseção da literatura de cordel com a capoeira. Os capoeiristas nas feiras, nos mercados, no Cais do Porto, né? E os poetas da literatura de cordel também, que eram pessoas também do povão, tanto os poetas, os próprios poetas, quanto os folheteiros. Os folheteiros eram as pessoas que vendiam os folhetos de cordel. Então, eles estavam ali naquele mesmo ambiente. A partir daí, acredito que os mestres de capoeira começaram a cantar versos da literatura de cordel nas rodas de capoeira com birimbau. Muito bom, muito bom. E a gente viu aí que teve uma grande conquista, né? Em 2018, o cordel foi também reconhecido, né, como patrimônio cultural e material, né? Você fez uma exposição também. Como que foi? Fala um pouquinho pra gente. Isso. A partir dos anos 2000, acho que as manifestações mais significativas da cultura popular brasileira, elas foram sendo registradas, né? A gente às vezes fala tombado, já fui chamado a atenção lá no IFAM e agora aprendi. Tombado é quando é um bem material, um prédio, uma igreja, né? E quando é um bem imaterial, ele é registrado. Então a capoeira foi registrada como um patrimônio cultural imaterial, o jongo,
o samba de roda da Bahia, né? E a literatura de cordel foi uma das mais recentes agora, quase 10 anos depois, peças que eu citei. Em 2018, a literatura de cordel foi registrada também. Eu participei de uma parte do processo, como membro da Academia Brasileira de Literatura de Cordel, que foi a instituição proponente, né? E também como cordelista, sendo entrevistado, né? Tendo meus folhetos lá sendo analisado, fazendo parte da pesquisa, essa coisa toda. Então é um passo importante, um reconhecimento importante para a nossa arte, né? Para todas essas. Muito bom. E você tem... eu só vou dar um alô pro pessoal aqui. A gente está vendo que já tem pergunta aqui. Eu só vou explanar o assunto e venho com as perguntas do pessoal aí para você, beleza? Beleza. Se você, nesse cotidiano, nesse tempo todo que você vem escrevendo aí, são cerca de quantos cordéis, mais ou menos, que você tem aí de autoria? Cara, eu não tenho acho que mais ou menos na faixa de uns 40. Na verdade, eu tento fazer esse registro, não sou muito organizado com isso. Tem uma pesquisadora, Ana Carolina Nascimento, ela faz uma pesquisa e dentro do doutorado dela, um dos capítulos foi sobre o meu trabalho. Então ela conseguiu listar, né? E aí eu pego essa lista dela e vou tentando atualizar. Então aí na faixa de uns 40 títulos de cordel. Eu comecei em 2015, em 2005 a escrever cordel. Então são 15 anos. Em 15 anos, mais ou menos uns 40 títulos que foram publicados impressos, né? Agora, coisas que eu escrevi no caderno e às vezes falei num evento, coisas que eu falei num vídeo, né, que eu escrevi e postei na rede social, na internet, no blog, isso aí não está dentro dessa conta, aí é impossível de contabilizar. Mas impressos, cerca de 40. Alguns eu até tenho aqui para a gente mostrar, se você quiser. Mostra aí, lê pra gente um cordel aí, qual você quiser, escolha. Eu separei aqui. Tem uma luz ali, ó. Tô tentando ficar na frente da luz, mas será que é melhor apagar? Não, deixa aceso, sem problema não. Vamos que sai. Esse aqui foi o primeiro, ó. Mestre Camisa, 50 anos de lutas e vitórias. Né? Quando essa história começou, porque eu já compunha música de capoeira. Então, quando o Mestre Camisa ia fazer 50 anos, a gente estava organizando diversas homenagens a ele. Uma delas era um CD com cantigas de capoeira. Então, eu queria também escrever uma cantiga, né, contando alguma coisa da vida dele, mas tanta coisa que eu sabia, tanta coisa que eu já tinha visto, lido, assistido e vivenciado, que ficou difícil de botar na música. Então, eu comecei a escrever em forma de cordel e acabei publicando. Então, esse foi o primeiro. Eu não tinha nenhuma intenção de me tornar cordelista. Para mim, né, eu fazendo essa homenagem estava bom, mas aí a cabeça começou, as pessoas gostaram, começaram a me incentivar, comecei a andar no ambiente da literatura de cordel também, e aí eu fui me animando. Aí um pouco depois eu escrevi esse aqui, ó. Histórias e Bravuras de Besouro, o Valente Capoeira, sobre o Besouro Mangangá. Eu achei que tinha tudo a ver, né, com os personagens, principalmente do cangaço brasileiro, que são alguns dos temas mais recorrentes da literatura de cordel, né, são os cangaceiros e as valentias dele, corpo fechado, né, fugir da polícia, briga, essa coisa toda. Eu achava que o Besouro tinha muito também dessa história também de corpo fechado, essa mesma coisa, né? E eles foram até contemporâneos durante algum tempo. O Besouro e o Lampião no Nordeste brasileiro viveram algum tempo ali. Então esse foi o segundo. Depois eu escrevi, aí eu já juntei esses dois personagens, escrevi A Peleja de Lampião com Besouro Mangangá. Aí eu juntei esses dois. Ó. O mais valente cangaceiro e mais famoso, e o mais valente capoeirista. Depois eu juntei o encontro de Luiz Gonzaga com o mestre Valdemar no céu.
né? O maior tocador de sanfona, o maior cantador de baião e forró e um dos maiores tocadores de berimbau e cantadores da capoeira. Fiz o encontro dele no céu. Eles também faleceram também em anos quase seguidos. O Luiz Gonzaga morreu em 89 e o mestre Valdemar morreu em 1990. Aí depois eu fiz o encontro de Padre Cícero com o mestre Caiçara. Padre Cícero, um religioso, né, da Igreja Católica, bem tradicionalista, conservador, né, em alguns aspectos, né, e o mestre Caiçara, um cara que era capoeirista, era do candomblé, tinha 30 filhos, que ele dizia que tinha 30 filhos, tinha vivenciado um pouco da criminalidade, dizia que tinha sido cangaceiro, né, essa coisa toda. Então eu faço esse debate aí entre duas figuras de mentalidades mais ou menos antagônicas, né? E duas figuras também da capoeira e da cultura nordestina. Depois eu fiz Zumbi e Bimba, né? O negro que mais talvez tenha lutado pela dignidade da capoeira, né? E o negro que mais tenha lutado pela libertação dos negros e do fim da escravidão no Brasil, né, no século XVII. 300 anos separaram a história dos dois, mais ou menos, né, e aí o mestre Bimba nasceu no dia 20 de novembro, no dia 23 de novembro, e o Zumbi dos Palmares morreu no dia 20 de novembro, né? Então eu fiz também a história dos dois aí. E aí Manduca da Praia, no Valentão da capoeira do Rio Antigo, na capoeira que não tinha berimbau, na capoeira que era proibida, que fazia parte do Código Penal, que você fosse pego lutando capoeira aqui no Rio de Janeiro nessa época, ia preso. Mais recentemente eu fiz o Madame Satã, que vivenciou também uma época um pouquinho depois do Manduca da Praia. Esse aqui já é mais recente. Isso aqui é a história do Mestre Cobra, né? Um grande amigo e mestre, uma história mais contemporânea também. Que é o Manduca da Praia de novo. A peleja de Boa Voz com o Cantador Misterioso, né? Uma alusão mais ou menos às pelejas que eram contadas na literatura de cordel antiga, como a peleja de Cego Aderaldo com Zé Pretinho, a peleja de Riachão com o Diabo, né? E outras. Aí eu peguei o cantador de capoeira, né, e o cantador de viola. Até o ABC da mestre Esquilo Preto está perguntando aqui se a peleja de Riachão e o Diabo é de sua autoria também. Não. Quem perguntou? O mestre Esquilo Preto, de Austin, Estados Unidos. A peleja do Riachão com o Diabo é um dos cordéis mais clássicos, né? E é de autoria do Leandro Gomes de Barros, esse paraibano que eu já citei aqui, que foi um dos... Ele é como se fosse o mestre Bimba da literatura de cordel. E lançou esse folheto, se não me engano, em 1895. Né? Foi mais ou menos nesse período. A peleja do Riachão com o Diabo. Aqui eu tenho até algumas edições dele. Ó. Uma edição. Aqui uma outra diferente. Ó. É o mesmo texto, mas edições diferentes. Ó. Aqui mais outra edição diferente da peleja do Riachão. Então a autoria é do Leandro Gomes de Barros, tá? Esse grande, aqui, ó, outra aqui, ó. Não sei se é essa aqui, ó. Mais outra. A peleja do Manuel Riachão com o Diabo. Algumas vezes ela recebe o título só de peleja do Riachão com o Diabo. E trechos desse cordel foram muito cantados nas rodas de capoeira. Esse provavelmente, certamente, é o cordel que mais foi transformado
em versos de ladainha e corridos, né, de capoeira de todos os tempos. E aí na capoeira a gente pega normalmente esse trecho aqui, ó. Riachão tava cantando, Riachão tava cantando na cidade do Açu, quando apareceu um homem da espécie de urubu. Tinha camisa de sola, calça de couro cru, beiço grosso redobrado, da grossura de um chinelo, um olho muito encarnado, outro bastante amarelo, e convidou o Riachão para vir cantar martelo. Riachão lhe respondeu: eu não canto com negro desconhecido, porque pode ser cativo e anda por aqui fugido. Isso é da cauda Nambu, entrada negro enxerido. Então isso é o começo desse folheto aqui. São as primeiras... Essas que eu cantei são as primeiras 3 estrofes desse folheto. Praticamente exatamente. Os mestres, alguns cantaram a primeira, outros cantaram. Tem outra parte também que o mestre Valdemar também cantava, que é a seguinte: eu já canto há muitos anos, não vou em toda a função, arranco ponta de touro, ponta é o chifre do touro, amanso a fúria de um leão, eu nunca vi ciência que pra mim tivesse ação. Menino, fique sabendo o peso de um cantador, render-lhe obediência, conhecerá meu valor. Quando me vir outra vez, me chame de professor. Também é um trecho dessa, né? Tem outro. Então, aqui, ó. Madeira, acende a luz para mim, Madeira. Para responder essa pergunta também, ó, que eu sabia que a gente ia tocar nesse assunto, eu trouxe aqui, ó, alguns discos de capoeira que tem trecho desse cordel. Dá para ver? Mestraíra. Mestraíra tem, a Parede do Riachão. Esse CD aqui do Boa Voz, acho que é o segundo, no verdinho, ó. Também tem. Esse disco aqui, Boca Rica e Bigodinho. Boca Rica e Bigodinho tem. E principalmente esse aqui, ó. Mestre Valdemar e Canjiquinha. Esse aqui também é da Capoeira de São Paulo. Aqui eu acho que é o Mestre Natanael, Mestre Joel, essa turma. Né? Tem outros também. No primeiro CD do GCAP, do Mestre Moraes, tem muitos. Ah, uma gravação do Mestre Bimba, de 1938. Ah, eu estou lendo aqui a pergunta. Qual dos seus cordéis que mais te emocionou, principalmente no ato da leitura? Eu vou falar. Então, o Mestre Bimba cantou também a Parede do Riachão, só que ele cantou só a primeira estrofe. Se vocês pegarem a gravação do Lourenço de Turner, uma gravação de 1938, a mais antiga que tem de capoeira que eu saiba, ali o Mestre Bimba também canta. Riachão estava cantando na cidade do Açu, não apareceu o negro da espécie de urubu, tinha camisa de sola, calça de couro cru, camará, água de bebê, água de bebê. Então o Mestre Bimba também cantou. São muitos mestres, são trechos. Até fazer uma propaganda aqui, pessoal, nós tivemos aqui com o historiador João Pitoco, e ele falou bastante sobre Mestre Bimba, abordou assuntos inéditos, agora ele também está lançando um livro dele. Então, o pessoal que quiser ter acesso, é só adicionar a nossa página, se inscreve lá que dá uma força também no YouTube, e de capoeira, e vai estar lá, vai ter acesso também, muito bom. Ele fala sobre as gravações de Mestre Bimba, muito, muito bom também. De Mestre Bimba tem um dos cordelistas também contemporâneos, atuais ainda vivo, né? Um dos grandes cordelistas é Buli Buli, que também escreveu aqui esse cordel aqui sobre Mestre Bimba. Bimba espalhou capoeira nas praças do mundo inteiro. Do Buli Buli e tem até trecho dele cantando no filme Mestre Bimba Capoeira Iluminada, aparece o Buli Buli cantando um trecho desse cordel na viola.
É o senhor que tá na viola. O pessoal tá na rua, né? É, uma barba de chapéu, bule-bule. É um gênio. Ele escreveu sobre Mestre Pastinha também. E apareceram aí já duas perguntas para responder agora ou depois. Vamos lá, já aproveita dentro desse assunto do cordel, que daí eu tô selecionando já aqui e te engatilhando elas aí. Tem algum tema ou pessoa do qual você gostaria de escrever? Ainda não teve oportunidade, tem milhares, centenas. Né? Da capoeira tem o Mestre Pastinha, que na verdade eu acabei ainda não... Foi logo um dos primeiros que eu comecei a escrever, mas eu acabei deixando guardado meu cordel sobre o Mestre Pastinha. Né? Quero fazer uma coisa especial com ele. Mestre Boca Rica, e são muitos, cara. Da capoeira, esses antigos, Traíra, são muitos. Da capoeira são muitos. Muitos. Todos os mestres da capoeira, né, principalmente da capoeira antiga, se eu puder, eu vou homenagear. Tem muitos que eu esqueci, podia ter pego aqui também, mas está perto aqui, dá para pegar. Pega lá enquanto eu faço uma propaganda aqui. Então faz, vou pegar um negócio aqui. Pessoal, enquanto ele tá ali, você que tá curtindo, ajuda a gente a impulsionar a live, manda os coraçãozinhos aí, porque quando várias pessoas vão fazendo live ao mesmo tempo, quando tá tendo impulsão de vocês, a live antecede. Então todo mundo que entrar no Instagram nesse momento vai conseguir ter acesso aqui ao nosso bate-papo, tá? Então nos ajude aí. E ver lá também, depois a gente vai estar disponibilizando também esse bate-papo muito bom. Eu também estou tentando encontrar as perguntas. Teve pergunta que o pessoal colocou na linha aqui, igual o Fabrício, né? Fabrício Diniz, se puder colocar na caixa de diálogo do lado do comentário aí, facilita que ele observe e eu também, tá bom? Aí a gente não perde nenhuma pergunta de vocês aí. O Teco também tem uma pergunta sua aqui. Logo a gente já solta aí. O que eu estou pegando aqui são algumas capas de cordel que eu já mandei fazer, algumas há mais de 10 anos, e ainda não consegui publicar os folhetos. Então, para a gente não perder tempo aqui, eu vou mostrar algumas. Ó. Mestre Canjiquinha. Eu já até escrevi um folheto que é o debate de Mestre Canjiquinha com Jackson do Pandeiro, mas eu quero escrever sobre ele. O Mestre Traíra. Então são capas que eu já mandei fazer há mais de 10 anos e ainda não consegui publicar o cordel, porque são muitas ideias. O Mestre Totonho de Maré. Totonho de Maré. Tiburcinho de Jaguaribe. Aqui é uma capa de um cordel que eu publiquei, mas não tenho mais, ó, o Nascimento Grande, capoeirista de Recife. Esse eu publiquei, só não tenho mais nenhum exemplar aqui. Esse aqui também publiquei, ó. A luta do mestre gigante com o lobisomem. Que ele canta assim, ó: venci a luta com o lobisomem, homem pequeno também é homem. Aí eu ouvi o mestre gigante cantando, eu falei, vou fazer um cordel disso. E a gente fez esse cordel, fizemos uma noite de autógrafo lá no Pelourinho, né, com o mestre gigante autografando e dando entrevistas. Fred Abreu, que nos cedeu o espaço lá no Instituto Mauá do Pelourinho. Ó, mestre Pastinha. Tem muitas outras aqui. Tá tudo embolado aqui, guardado. Ó. Aí, ó. Bolo de estilogravura. Não para de trabalhar a mente. Legal. O Fabrício perguntou aqui. A língua portuguesa é muito rica. O Fabrício colocou aqui, ó. A língua portuguesa é muito rica. O cordel sempre foi uma referência na linguagem nordestina. Como você, cordelista, vê o que a juventude de hoje vê isso? Assim, independente da
do berço o cordel, na verdade, né, tem uma história que ele veio até da Europa, né? Mas o jeito que a gente conhece o cordel hoje, ele é realmente nordestino, se consolidou no Nordeste brasileiro. Mas o lance é que o cordel ele tinha algumas funções que com o tempo foram se modificando, porque ele teve o auge num tempo onde as pessoas não tinham acesso ao cinema, à televisão, ao rádio, né, ao teatro, à internet, ao DVD, ao CD, ao YouTube, essa coisa toda, entendeu? Então, até mesmo escolas, livros, o cordel ele cresceu em ambientes onde essas coisas, algumas porque não existiam mesmo, né? Em 1900 não tinha televisão, não tinha cinema, não tinha DVD, não tinha muita coisa. E depois, quando esses meios de comunicação, de entretenimento chegaram, muita gente não tinha acesso, entendeu? Então o cordel ele conseguia ter acesso num período onde esses meios de comunicação, de educação, instrumentos de educação, essa coisa toda, ele ainda não existia, e depois, quando ele já existia, mas muita gente não tinha acesso. Então a pessoa não podia ver, não dava para ver um filme, uma novela, né, ler um livro, mas dava para ler um cordel, ou então pedir para alguém ler para você. Então, com essa coisa, o cordel foi migrando, né? Ele não tem mais essa função. Ele hoje concorre com tudo que existe aí na modernidade, no mundo. Mas ele durante esse tempo todo, ele influenciou a música popular brasileira, o cinema, as novelas, o teatro, né, os escritores, como Ariano Suassuna, né, e muitos outros. Então ele vai migrando. A música de capoeira mesmo, entendeu? Que ela também sofre uma influência da literatura de cordel, ela vai migrando, vai mudando. Legal. E o nosso amigo Esquilo Preto está perguntando como que faz para adquirir os exemplares. Tem que manda mensagem para mim lá na minha página Victor Lobisomem, ou no Instagram Victor Lobisomem também, né? Ou o e-mail é victorlobisomem@yahoo.com.br. Aí a gente conversa, eu mando pelo correio. Eu deposito, a pessoa pode fazer o pagamento através de depósito bancário, eu envio pelo correio para qualquer lugar do Brasil. Fora do Brasil já complica um pouquinho, porque tem que envolver correios de outros países, às vezes dá confusão. Mas aqui no Brasil eu mando para qualquer lugar. Aí o frete é barato. Legal. Tem uma pergunta também do Trapaça. Hoje, qual seria a maior ferramenta para divulgação do cordel? É o cordelista, o próprio cordelista. Está no evento, está na rede social, está no programa de televisão. O cordelista é a ferramenta da divulgação da literatura de cordel. Ferramenta principal. Assim como da capoeira, o capoeirista. Qual foi o seu cordel aí que você escreveu que marcou mesmo a sua história aí como cordelista? Cara, o primeiro foi um cordel muito representativo, esse do Mestre Camisa. Eu consegui fazer uma coisa que eu não... Por ser minha primeira publicação, primeira vez que eu autografei uma publicação minha, né? Primeira vez que alguém levou alguma coisa minha para casa para ler, né? Antes as pessoas conheciam o que eu escrevia através da música, principalmente, né? Do encarte de disco, uma coisa mais coletiva naquela época. E aí foi a primeira vez. E aí a gente fez ali, durante esse lançamento, um encontro muito emocionante na Feira de São Cristóvão, né? Reunindo tanto o homenageado, o Mestre Camisa, quanto o Mestre Azulão, né, já falecido hoje, que é um dos maiores nomes da literatura de cordel e da viola de todos os tempos, o Gonçalo Ferreira da Silva, outro poeta também, presidente da Academia Brasileira de Literatura de Cordel, o Erivaldo, xilogravador, né, muitos capoeiristas, amigos que estavam lá prestigiando. Então foi uma festa bem emocionante, essa emoção
da primeira publicação, né? Embora hoje, agora, assim, eu cometia alguns deslizes dentro daqueles fundamentos que eu falei, principalmente da rima e da métrica. Então eu pretendo, em breve, fazer uma nova edição dele, corrigindo isso, que na época nem eu sabia, percebia, não conhecia praticamente nada de cordel, e os meus leitores também conheciam ainda menos do que eu. Então ainda nem esse deslize não foi percebido, né? Mas hoje, com a minha evolução, meu estudo, né, eu percebo. E aí, quando eu ia comemorar os meus 10 anos de literatura de cordel, aí eu ia fazer uma outra edição desse livro, eu preferi fazer isso aqui, ó. Mostra aí pra gente. Tadeu e o Gigante da Capoeira. É a história do mesmo personagem, né? Só que contada para as crianças. Tadeu, esse molequinho é o mestre Camisa, e o Gigante, esse grandão aqui, é o mestre Bimba. Então eu adiei para fazer essa outra edição, já ilustrada, né? Eu já tinha publicado outros livros, eu fiz outros livros infantis, eu já tinha publicado isso aqui, ó, o ABC da Capoeira para Criança. Ó, tem aqui, ó, o Mestre Valdemar. Muito bom. O Mestre Pastinha. Mestre Bimba. E aí, a partir agora do início desse distanciamento social, né, desse isolamento, da suspensão das aulas, né, uma forma de colaborar com os educadores de capoeira e educadores em geral que estão dando suas aulas à distância, eu disponibilizei o download gratuitamente em PDF, tá? Desses 2 livros que eu mostrei. O Tadeu e o Gigante da Capoeira e esse ABC da Capoeira para Crianças. E aí as crianças podem ler em casa, o pai pode ler para o avô, o tio, o padrinho pode ler para a criança, o professor pode ler na aula, né? Minha contribuição. Vai lá na página Victor Lobisomem também do Face e tem o link lá para baixar esses 2 livros gratuitamente. E no YouTube e na página também tem o videobook do ABC da Capoeira para criança, para as crianças assistirem ou para vocês usarem nas suas aulas de capoeira. Uma modesta contribuição aí que eu estou tentando dar aí nessa loucura que a gente está vivendo hoje. Sim. Queria também até aproveitar esse gancho aí e falar para o pessoal, né, que estiver assistindo, que tem condição e que se puder contribuir também com a sua arte, né, porque a gente sabe que é tempo investido, então é uma via de mão dupla, né? É verdade. Então, a gente vem fazendo essas lives aqui para informar realmente o pessoal e uma forma de conscientizar, né? Que a gente tem que ter, não só o Vem a Nós, né? Mas a gente também tem que investir, tem que colaborar. Então, se tiver ao alcance aí, vamos colaborar, que o artista precisa disso, né? Até para dar continuidade nos outros planos, nos outros sonhos. Aí a gente sabe que isso é fundamental, tá? E agora a gente já vai partir para um outro tema, né? A gente tem 15 minutinhos antes de cair essa live, a gente responder a pergunta do Teco, tá? Ele deixou pra gente uma aqui, ó, ele perguntou para você: como foi a experiência na sua viagem para a Europa, né? Que você foi para Barcelona, né? Teco Barcelona. Pô, foi uma experiência muito gratificante, recompensante, né? Eu sempre fui muito apaixonado pelo Brasil. Eu nunca me movimentei muito na verdade, para sair do Brasil, nem a passeio, nem a trabalho, né? Eu tinha essa coisa, mas é claro que eu tinha vontade, é claro que, né,
E aí a primeira... tantas pessoas com uma carreira mais recente que a minha, de várias áreas, já tinham tido essa oportunidade por diversas vezes, né? E eu tive a minha primeira agora, né, há 2 anos atrás, através do meu grande parceiro, né, Teco, né, toda a família dele é minha amiga, né, os pais dele, sobrinhos, minha filha. A gente tem uma relação também já, desde que eu comecei na capoeira, foi um dos caras que mais me ajudou, me incentivou, me respeitou, tanto ele quanto os irmãos. Quando eu fui cantar minha música de capoeira pela primeira vez, né, eu fui pedir para eles me acompanharem no berimbau, isso na década de 90. Então foi assim, principalmente de me sentir valorizado, sabe? De me sentir valorizado, de me sentir lembrado. Isso foi o melhor da experiência. Estava passando aqui alguns períodos difíceis que eu passo a vida toda com a instabilidade, né, dessa vida de viver da arte exclusivamente, porque eu não tenho nenhuma fonte fixa de renda. Minha renda é justamente de vender um cordel, de vender um CD, de tocar num show, de tocar num evento, de fazer uma palestra, né? E às vezes eu ganho muito dinheiro, às vezes eu vou em 2 horas e ganho, né, o dinheiro que às vezes as pessoas demoram 1 mês para ganhar. E às vezes eu fico 1 mês, 2 meses sem conseguir ganhar, né, praticamente nada. Então estava também num desses períodos que são recorrentes, que eu já estou acostumado, mas que eles não deixam de ser difíceis, né? E no meio disso teve essa viagem para Barcelona. Não foi a primeira vez que o Teco tinha me convidado, né? Eu até mexi aqui agora no cartaz que a gente fez. O Teco já tinha me convidado há alguns anos atrás e eu não consegui tirar o passaporte. Ele fez o cartaz do evento, marcou tudo, né? E eu estava com meu certificado de reservista do Exército atrasado. Não consegui tirar o passaporte e não consegui ir no evento. E aí ele persistiu e conseguiu me levar. Eu sou muito grato, Teco. Muito grato. Porra, isso aí é para levar para o resto da vida. Obrigado. Legal. Parceria é tudo, né? Lobisomem, canta pra gente aí. Canta pra gente uma música. E nosso próximo tema aí entra musicalidade, né? Entra também as participações que você teve com os compositores, né? E cantores também de música popular brasileira. Canta aí pra gente. Vou cantar uma música que não é de minha autoria, mas que me marcou bastante, que eu gravei, né? Que é uma das músicas da peça de teatro, do espetáculo Besouro Cordão de Ouro, de Paulo César Pinheiro, que a partir desse cordel aqui, por causa desse cordel, eu fui parar no teatro, sem ser ator, por causa do cordel e da capoeira, da história do besouro. Eu fui parar no teatro, né? Fiquei muitos anos, viajei todo o Brasil, escrevi outro livro sobre besouro, conheci Paulo César Pinheiro, tem uma história muito forte, e essa música, né, é parte dessa história, o Toque de São Bento Grande, que eu gravei também nesse meu disco aqui, no Capoeira Popular Brasileira, e depois ela também está no disco do próprio autor, Capoeira de Besouro. Nesse mundo, camará, mas não há quem me mande. Eu só sei obedecer, se mandar São Bento Grande. É de Angola, é de Angola, é de Angola. De Angola, de Angola, de Angola. É de Angola, é de Angola, é de Angola. De Angola, de Angola, de Angola. Meu avô já foi escravo, mas viveu com valentia. Descumpria a ordem dada, agitava a escravaria. Vergalhão, corrente e tronco, era quase todo dia. Quanto mais ele apanhava, menos ele obedecia. É de Angola, é de Angola, é de Angola.
De Angola, de Angola, de Angola. É de Angola, é de Angola, é de Angola. De Angola, de Angola, de Angola. Quando eu era ainda menino, o meu pai me disse um dia: a balança da justiça nunca pesa o que devia. Não me curva a lei dos homens, a razão é que me guia. Nem que seu avô mandasse, eu não obedeceria. É de Angola, é de Angola, é de Angola. De Angola, de Angola, de Angola. É de Angola, é de Angola, é de Angola. De Angola, de Angola, de Angola. Esse mundo não tem dono, e quem me ensinou sabia. Se tivesse dono no mundo, nele o dono moraria. Como é mundo sem dono, não aceite hierarquia. Eu não mando nesse mundo, nem no meu vai ter chefia. É de Angola, é de Angola, é de Angola. De Angola, de Angola, de Angola. É de Angola, é de Angola, é de Angola. De Angola, de Angola, de Angola. Nesse mundo camará, mas não há, mas não há, mas não há quem me mande. Eu só sei obedecer. Se mandar, São Bento Grande. É de Angola, é de Angola, é de Angola. De Angola, de Angola, de Angola. É de Angola, é de Angola, é de Angola. De Angola, de Angola, de Angola. Paulo César Pinheiro. Show! Show! Né? E aí a gente vai. Eu tô vendo que tem um berimbau ali no fundo, ali, ó. Quer fazer outro berimbau? Vamos nessa? Pode ter, vou pegar ele aqui. Pessoal, se tá curtindo aí, manda os coraçãozinhos aí. Pode mandar pergunta, tá? Eu tô aqui aproveitando essa musicalidade. A gente passou pelo cordel, estamos indo pra musicalidade. E tá show. Isso aí vem alegrar, né? No meio dessa quarentena aí, nosso dia de sábado, nossa noite de sábado vai sendo diferente. Então eu vou cantar outra dessa levada também. É com você, guerreiro. Vambora! Da peça Besouro Cordão de Ouro e do disco Capoeira de Besouro também. E o autor, o mesmo, essa fera, esse gigante, esse orixá da música popular brasileira, Paulo César Pinheiro, o toque de São Bento Pequeno. Todas as faixas desse disco, todas as músicas dessa peça, ele intitulou com os toques com o nome dos toques de berimbau, toque de Santa Maria, toque de São Bento Pequeno, São Bento Grande, né? Toque de Angola, essa coisa toda. Então esse é o toque de São Bento Pequeno. Tomara que eu não esqueça a letra. No coração contra o veneno, a proteção é São Bento Pequeno. No coração contra o veneno, a proteção é São Bento Pequeno. Numa roda de gente eu sou pacato, numa briga de morte eu sou sereno. Arrodeio valente que nem gato, estudando primeiro o seu terreno. Amara mais depois que eu tomo taco, essa briga de morte vira treino. Eu derrubo o malandro, mas não mato, pois meu trato com São Bento Pequeno. No coração contra o veneno, a proteção é São Bento Pequeno. No coração contra o veneno, a proteção é São Bento Pequeno. O crioulo me diz que eu sou mulato, o branquelo me diz que eu sou moreno. Tem quem diga que eu sou bicho do mato, porque me fazem mal, mas eu não sou. Nem com furo de bala eu não me abato, nem com corte de faca, muito menos. Hoje meu corpo eu fechei com meu retrato na medalha de São Bento Pequeno. No coração contra o veneno, a proteção é São Bento Pequeno. No coração contra o veneno, a proteção é São Bento Pequeno. Camara capoeira eu sou de fato, quando chamam besouro eu olho aceno. Quem quer briga eu jamais deixo barato, já começo com o pé no duodeno. O meu santo aprendi e lhe sou grato. Ele foi protetor do Nazareno, hoje protege a mim, eu cumpro o trato, com respeito ao meu São Bento Pequeno. No coração
contra o veneno, a proteção é São Bento pequeno. No coração contra o veneno, a proteção é São Bento pequeno. No coração contra o veneno, a proteção é São Bento pequeno. Show! Massa demais. Aí sim. Lobisomem, vamos fazer o seguinte. A gente vai ter aqui 4 minutos. Vamos derrubar essa live aqui, vamos começar outra, a gente partindo do assunto musicalidade. Vambora. Eu só queria dizer uma coisa aqui que eu estou tentando... Tá passando aqui vários comentários, estou vendo muitos nomes conhecidos, tá? Mas deixa aí um alô pra galera. Eu sou ingênuo em live, então não consigo responder as perguntas, né? Ler o que está sendo escrito, falar e prestar atenção no que eu estou dito. Então eu queria agradecer a todo mundo que está aí assistindo, quem está escrevendo, mandando um alô, mandando as perguntas, tá? Alguns eu estou vendo, outros estão passando muito rápido, mas depois eu vou no story, vai ficar salvo lá, né? Eu vou assistir tudinho e vou ver todos os comentários aí. Obrigado. Vamos lá, vamos recomeçar. Valeu, pessoal. Vem com a gente.